Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí para mais uma entrevista semanal. Vamos falar sobre um tema de grande relevância. Todos os temas aqui são pincelados de forma a sempre ajudar aquela pessoa que está pensando em mudar de área, seja a área acadêmica ou até mesmo a área profissional. O tema de hoje é advocacia e gestão, o direito e a gestão, o papel do advogado na sociedade atual. E para isso nós convidamos a professora Débora Veneral. Professora, muito obrigado pela presença. Que agradeço. E a professora Débora Veneral, eu vou passar um pouquinho, fazer uma breve chamada sobre a formação dela e as atividades. E nós vamos verificar aqui que ela tem várias, além de várias formações, várias atividades. E a primeira pergunta com certeza será como que ela consegue assimilar tudo isso no corre-corre do dia a dia. Vamos lá. A professora Débora Veneral, ela é advogada, ela tem especialização em Direito Civil, especialização em Direito Processual, especialização em Magistério Superior, especialização em Educação à Distância, é doutoranda em Direito e, além de todas essas formações, ela acumula também o cargo de coordenadora dos cursos de pós em Direito EAD, do Grupo Uninter, e é gestora da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica do Grupo Uninter. Começo perguntando, professor, como que uma pessoa, e atua como advogada também, que Curitiba inteiro, o Brasil inteiro sabe da sua atuação na área jurídica. Como que a gente consegue pegar um exemplo seu, assim, de correria do dia a dia e tentar adaptar, como organizar tudo isso? Muito bem, primeiramente eu quero agradecer o convite por estar participando desse belíssimo programa que tenho certeza que vem agregar muito a todos os alunos e a todos os telespectadores, né? Muito bem, a questão é uma pergunta na verdade até corriqueira, mas hoje em dia todos nós assumimos muitas atividades em decorrência até mesmo dessa evolução tecnológica e de várias cobranças que nos são feitas assim pela própria sociedade e por nós mesmos como seres humanos. Então a gente vai acumulando funções e atividades e chega uma hora que você precisa otimizar seu tempo. De que forma fazer isso? Penso eu que a melhor forma de fazermos a otimização do nosso tempo é escolher fazer aquilo que nós gostamos ou aquilo que nós mais gostamos. Organizar a vida, organizar a agenda, e hoje nós sabemos que somos muito cobrados também para que tenhamos uma excelente qualidade de vida, para que possamos, obviamente, viver mais e aproveitar mais o nosso tempo. Então, um dos fatores primordiais é exatamente essa organização e direcionamento das atividades que nós temos que desenvolver. Primeiro, gostar do que fazemos, porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas por fazer ou porque nos pedem, e nem sempre isso vai agregar na nossa vida. Então nós temos que pensar que a nossa vida é extremamente preciosa, e o mais importante é que tudo aquilo que nós façamos venha agregar para a nossa vida pessoal e para a vida de outras pessoas, porque sem o outro nada somos. Então, a partir do momento que nós exercemos uma atividade que venha agregar na nossa vida pessoal e profissional e também na vida do outro, com certeza nós estaremos assim fazendo essa diferença. Então é isso que eu procuro fazer. Eu sou apaixonada por todas as coisas que eu faço, tanto pela advocacia, quanto pela área educacional, quanto pela área de palestras, de ensinamentos diversos, de aprendizado também, sou uma constante aprendiz. Então eu acho que o mais importante é isso. E também aproveitar o tempo e usar a objetividade, porque às vezes nós conseguimos, com um caminho bem mais curto, atingir o nosso objetivo. Eu sou muito prática, assim, não gosto muito, apesar de ser advogada, evito tantas formalidades. Hoje em dia as pessoas não têm tempo realmente de ficar, de repente, disponibilizando a preciosidade que é o tempo hoje, que sempre disseram que tempo é dinheiro e de fato é. Então, assim, otimizar, verificar o que exatamente você precisa extrair de cada situação para resolver um problema, o que você precisa de fato de informação para resolver aquela situação que lhe foi posta e assim por diante. E às vezes é muito comum eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, desde que uma não prejudique a outra e de certa forma, professora Aquiles, as mulheres têm essa habilidade, né? Isso é um diferencial, né? Concordo plenamente, né? Eu já tive a satisfação, o privilégio de trabalhar muito próximo à professora Débora. Trabalhamos, mas em salas separadas, até alguns meses atrás, muito próximo fisicamente. Sim. E eu sempre percebi isso na professora Débora e nas outras mulheres que trabalhavam na célula e na escola. Consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Eu tenho que me organizar, se não tiver minha agenda ali certinho, dizendo o que eu tenho que fazer a cada momento, e às vezes eu paro para dentro do telefone e já não volto no mesmo ritmo, então é uma dificuldade.
costuma-se falar, muitos palestrantes já ouvi falar sobre a questão que o homem tem essa dificuldade. Se tem, eu sou o maior exemplo possível. Eu tento administrar isso. Mas, professora Débora, como que é vista hoje a profissão do advogado? Assim, de alguns anos para cá, os cursos aumentaram, o número de cursos, a oferta aumentou bastante, e nós tivemos aí podemos chamar de popularização da profissão do advogado. Como que é vista, como que a sociedade percebe a função, o papel do advogado nos dias atuais? Bom, a advocacia ela é uma profissão extremamente antiga, né? Desde os primórdios aí nós sempre tivemos os direitos e obrigações. Ou seja, onde há pessoas, basta haver mais que uma pessoa, nós já temos ali a possibilidade de uma litigância, ou seja, de uma disputa por um bem ou por algo que venha a fazer parte da história daquelas pessoas. Muito bem, então como a advocacia vem desde os primórdios, nós sabemos que os nossos antepassados e toda a gama de advogados que já não estão mais conosco, autores das obras jurídicas, eles vinham com aquela bagagem de muito estudo, de um diferencial tremendo na época da máquina de escrever, né? E as petições, os pedidos eram feitos dessa forma. A situação foi evoluindo e o número de cursos jurídicos foi aumentando no Brasil, assim como em outros países, e é óbvio isso, e também a sociedade acaba visualizando de uma forma muito límpida a questão, de repente, da proliferação dos cursos, da própria atuação e, principalmente, uma coisa que nos preocupa muito é da qualidade desse ensino jurídico no Brasil. Muito bem, pensando nisso, o advogado hoje, por muitas pessoas da sociedade, ele é desvalorizado. Por quê? Porque muita gente percebe que às vezes o advogado não estuda o suficiente para ingressar com uma petição na justiça. Muitas vezes a pessoa entende assim que aquela causa não era tão difícil quanto parecia quando o advogado acaba ganhando a causa. Então tem muito isso. Quando era difícil, é porque realmente tinha o direito. Quando era fácil, porque estava tudo muito fácil. E nem sempre é atribuído realmente aquele sucesso ao advogado, certo? Muito bem, então o que acontece? Daí nos dias atuais, nós temos aí muitos profissionais e uma das grandes questões é que nós precisamos resgatar aqueles valores dos advogados mais antigos, mais experientes, de realmente estudar. Hoje está tudo muito fácil, as coisas estão muito acessíveis nos meios eletrônicos, é muito recortar, copiar e colar. E as pessoas não se debruçam, principalmente os jovens, a gente verifica aí nas universidades que não se debruçam ao estudo do direito como deveriam. Então nós precisamos urgentemente formar novos pensadores, dando assim uma resposta melhor para a sociedade. É respeito ao ser humano, respeito ao nosso cliente, respeito à sociedade. E o advogado, como diz a própria Constituição Federal, ele é essencial à função da justiça, ou seja, tanto o juiz quanto o promotor quanto o advogado, eles estão em pé de igualdade, porque sem advogado não há a aplicabilidade dos direitos, não há aplicabilidade das normas, as pessoas não conseguem fazer com que o seu direito seja entregue. Ou seja, a prestação jurisdicional, ela é feita através do advogado que vai fundamentar na lei, na tipologia criminal ou trabalhista, por exemplo, aquelas condutas, se elas se adequam ou não às questões do dia a dia e se de fato aquele sujeito tem ou não o direito, né? Muito bem. Professor, uma coisa que, não digo que me incomoda, mas que eu tenho observado bastante, eu sou da área da administração, então assim, é uma visão. Eu percebo muitos colegas da área do direito que têm muita dificuldade na administração do seu escritório. Uhum. Posso elencar 10 aqui, né? Advogados renomados na capital do estado do Paraná, em outras localidades, são ótimos advogados, mas têm uma dificuldade muito grande na questão da gestão. E como o nosso tema é focado na advocacia e a gestão, pela sua experiência, qual que é a importância dessa noção de administração, de gestão para um escritório de advocacia? Estou equivocado? Todos têm isso na faculdade? Eu presumo que não faça parte da cadeira administração legal, alguma coisa assim, ou gerência de escritório. Deveria ter uma disciplina específica sobre isso? Como é que funciona isso no dia a dia do advogado? Bom, professor Aquiles, eu atribuo assim, uma grande importância à questão da gestão. Inclusive, quando você fala hoje em direito, não basta para o advogado ter somente a formação jurídica ou ter muitas especializações nessa área. Se não tiver uma especialização, é interessante fazer. Se não tiver essa especialização, neste caso, pode haver a substituição dessa especialização por uma prática do dia a dia numa gestão.
Porém, gestão não é para qualquer pessoa. Muitas vezes nós temos aí, você sabe muito bem disso, os líderes natos e temos aqueles que se formam e aprendem a gerir os seus negócios. Hoje em dia, ao contrário do que nós tínhamos antigamente, onde os escritórios normalmente eram compostos pela própria família, ou seja, pai e filhos advogados, sobrinhos e assim por diante, hoje em dia nós temos o escritório jurídico como uma empresa. Hoje em dia nós temos assim basicamente a advocacia como uma empresa. Quando nós falamos advocacia corporativa, advocacia empresarial, nós estamos falando de uma empresa de advogados, ou seja, de uma empresa que busca solucionar os conflitos e dar a cada um o seu direito. Então, neste caso, é muito importante que a pessoa tenha uma experiência. Não é à toa hoje que muitos escritórios contratam pessoas formadas em gestão para fazer exatamente a gerência desse escritório. Por quê? Porque o escritório, quando ele começa a crescer, ele tem inúmeros, às vezes milhares de processos. Até então, nós temos ainda hoje no nosso país os processos físicos. Agora, de pouco tempo para cá, que nós estamos aí na tecnologia, na questão dos processos eletrônicos e tudo está caminhando para ficar no sistema, o que se torna mais fácil, obviamente. Do contrário, se nós formos perguntar, como é que nós podemos dar satisfação de uma prestação de serviços de excelência para o nosso cliente se nós não tivermos organização desse serviço? Então, eu vejo que a gestão, ela é fundamental. Seja a gestão de recursos humanos para você tratar com as pessoas, seja qualquer outro tipo de gestão focada na organização do escritório, na distribuição da atividade, na questão das próprias metas que deverão ser especificadas. Porque quando nós trabalhamos assim numa equipe, nós precisamos identificar o perfil de cada profissional. É de extrema importância isso, nós valorizarmos cada profissional com aquilo que ele tem de melhor para a empresa, porque o escritório acaba sendo tratado daí como uma empresa, sabe? Então, hoje em dia é muito comum isso, eu gosto muito da área de gestão. E a gestão, pessoal, não só para o dia a dia profissional, a gestão para a nossa própria vida. A partir do momento que nós começamos a aplicar a gestão, nós verificamos que nós conseguimos gerir o nosso tempo, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, baseada nos princípios da gestão, né? A questão da organização, da classificação das atividades mais prioritárias, a seleção dos próprios custos que nós temos. Muitas vezes, de repente, para manter um processo no escritório, o custo é muito maior do que se nós fôssemos dispensar aquele cliente, sabe? Então, tem ações, por exemplo, nas áreas jurídicas, diversas áreas, sobretudo no civil e às vezes na família, que demoram anos e anos. Então, tem que verificar, vale a pena este litígio? Vale a pena, é melhor fazer um acordo? E aí envolve a questão financeira. Quanto que nós deixaremos, por exemplo, de ganhar lá no futuro se nós resolvermos fazer um acordo agora? Então, não adianta, nós rodamos e caímos na economia. Então, o direito ele tem essa ligação com outros ramos. Tem ligação com a área tributária, com a área contábil, tem ligação com a economia, tem ligação com o marketing. Apesar de no Estatuto da OAB haverem aquelas proibições de se fazer publicidade de escritório de advocacia, mas o advogado é o próprio marketing dele. Como você trabalha na área, sabe muito bem disso. A apresentação pessoal, a apresentação do seu escritório, a organização do seu escritório, tudo isso é primordial. De que forma que você se porta no local de audiência, tudo é olhado. Nós vivemos numa sociedade consumista, então tudo é avaliado, sabe? Então, por isso, na minha opinião, a grande importância de se associar à advocacia com um desses ramos que eu acabei de mencionar, tendo em vista a busca do quê? A busca do sucesso profissional, que eu acredito que é o que todos nós profissionais almejamos. Muito bem, isso mesmo. Professor, dentro disso que o professor falou, claro, a gente tem um roteiro de perguntas, mas me chama a atenção quando a professora fala do marketing. Quando eu tive experiência, eu vou pegar as minhas experiências que eu escuto de alunos, pessoas que se relacionam comigo. Em relação ao advogado, muitos reclamam que o advogado perdeu prazo, que o advogado é culpado disso, daquilo, aquela história. Quando ele faz uma coisa bem feita, não fez mais que obrigação, quando ele erra, ele é execrado. Né? Praticamente em todas as profissões, mas mais ainda na questão da advocacia. Mas o que eu percebo é que poderia ter uma comunicação melhor junto a esse cliente, que é um consumidor, como a professora falou, no acompanhamento. Então, a OAB, ela não permite algum tipo de propaganda, publicidade, enfim, mas é possível fazer um sistema do tipo CRM, que é aquele de gestão de relacionamento com o cliente, para avisar, para mandar um SMS, um WhatsApp, um informativo, manter esse cliente
o cliente do escritório atualizado. Então, esse tipo de relacionamento a OAB permite fazer esse tipo de... Esse tipo de relacionamento, inclusive, é de extrema importância a sua pergunta e colocação. Por quê? Porque nós sabemos, em primeiro lugar, que nós, antes da pessoa ser nosso cliente, ele é um ser humano. Tem dignidade, ele tem uma dor. E nós sabemos que a dor da perda de uma pessoa é irreparável, é imensa. Mas a dor da perda de um patrimônio também é muito grande. Por quê? Porque nós não sabemos quanto aquela pessoa sofreu para adquirir, às vezes, aquele patrimônio. Então, enquanto a área médica envolve a responsabilidade por salvar vidas, por cuidar da saúde da pessoa, o direito, ele envolve automaticamente os bens, ou seja, a história que aquela pessoa construiu ao longo da sua vida. E com isso, a nós advogados, é atribuída toda a responsabilidade de cuidar desse patrimônio. Então, se nós não conseguimos gerir isso de uma forma competente, automaticamente a gente vai trazer um prejuízo. E a OAB, ela não permite, melhor dizendo, aquelas propagandas estrondosas, porque a cidade ia virar, sabe, simplesmente, né, um antro de outdoors e outros tipos de publicidade. O que a gente vê são os escritórios com as suas fachadas normais, com o nome dos advogados. Mas isso que você mencionou, nada mais é do que um sistema de controle, por exemplo, de processo. Nós temos hoje em dia, com a evolução tecnológica também, ela acaba passeando por todas as áreas. E no direito, vocês devem ter conhecimento, tem aqueles softwares que cuidam dos processos e emitem relatórios para os seus clientes. No entanto, nós temos que cuidar de um princípio que é aplicado bastante no direito, que se chama pessoalidade. Nada melhor do que o cliente ouvir um telefonema, ouvir a voz do seu cliente via telefone, dizendo como está a situação do seu processo. Olha, fulano, está tudo tranquilo, quando chegar a próxima audiência vamos conversar. Por quê? Porque a pessoa se sente, de fato, assim, mais segura, mais calma, porque nós, advogados, também deveríamos ter formação em psicologia, porque a gente acaba aconselhando, às vezes no momento mais difícil de uma perda, de uma separação, do cometimento de um delito que de repente desestrutura toda uma família, nós temos que ter um equilíbrio emocional para lidar com isso, para fortalecer a família, para conversar, para aconselhar e assim por diante. Então, hoje em dia, uma das metodologias melhores que se tem para você gerir o seu escritório, por isso eu repito e reitero aí a importância da gestão, é justamente esse controle de modo que o seu cliente, ele não se sinta inseguro, ou seja, ele sabe assim, não, aquele escritório cuida do meu processo porque mensalmente eu recebo um relatório, um comunicado, um SMS, enfim, uma forma de comunicação, sabe? Então, hoje em dia tem escritórios que têm até uma senha para que o cliente acesse o seu processo e verifique em que situação está. E nós também temos que tomar cuidado também, até uma situação também que eu digo que é uma questão de respeito ao cliente, quando, de repente, um cliente que não tem muito conhecimento, nós falamos muito linguajar, o juridiquês às vezes, e isso atrapalha. Nós temos então que ter essa sensibilidade para verificar e muitas vezes fazer uma anotação ali na pasta do cliente, de modo que ele entenda de forma simples o que está acontecendo com o processo dele. Tá? É interessante se viesse com um glossário já, né, para tentar entender. Para você que está assistindo essa entrevista agora, está gostando, você pode curtir, né, esse vídeo aí no YouTube e você pode acessar diretamente do nosso site, que é o www.tendenciaemmercado.com.br. Ele aparece durante a entrevista, toda a entrevista aparece para você embaixo da sua tela. Temos também nossas redes sociais, que também estão aparecendo aí na sua telinha. Essas são as formas iniciais para contato. Se de repente você gostou, quer aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, quer entrar em contato direto com o entrevistado, você solicita isso através do site e nós encaminhamos aí todos os contatos possíveis, ok? Para consultorias, para aconselhamentos e assim por diante. Essa é a ideia principal. Professora, dando sequência a essa questão da gestão da área jurídica, é uma pergunta que não tem como fugir dessa pergunta para aquelas pessoas que pensam em cursar direito, pensam em entrar nesse mercado. Como que funciona a questão da remuneração nessa área? A pessoa se forma, faz lá o exame da ordem, passa estabilitada a praticar advocacia, vai ganhar dinheiro, não vai? Qual é o mercado? Como está esse mercado hoje? Já foi melhor? Como é que funciona isso na cabeça, para a cabeça daquela pessoa que está pensando em entrar nessa área? Sim, isso é uma pergunta importante porque é comum hoje de todos os jovens que estão começando a ingressar aí nas universidades, a insegurança em relação à remuneração. Isso seja para a área jurídica ou qualquer outra área.
Primeira situação, digamos, diretriz que nós temos que pensar e esse jovem precisa ter na sua mente é saber se está escolhendo, ou pelo menos tem a maior probabilidade de estar escolhendo o curso certo, ou seja, se ele tem aptidão para entrar nessa profissão. Porque eu já me deparei com vários alunos, até mesmo da área de administração, dizendo assim, poxa, professora, meu sonho é fazer direito. Aí quando eu perguntava por quê, a pessoa não sabia responder. Então muita gente às vezes quer fazer direito porque acha bonito, porque é legal andar de terno e gravata, tal, aquela coisa toda, a mulherada toda de salto, né, sempre, enfim. Ou as togas, né, as becas nos tribunais, enfim, realmente tem aquele glamour, né, como muitas outras profissões também têm. Mas, primeiro, você vai ter que estudar muito, gostar de estudar, gostar de ler e ter consciência disso. Porque sem a leitura, sem o conhecimento, sem as discussões, a busca de julgados, de jurisprudências, de novas teses, o bom advogado não se forma e não se transforma como profissional. Então, a primeira situação é essa. Segundo, o mercado realmente está abarrotado de profissionais. Mas se nós formos estender essa pergunta para outros tipos de formação também, a área de medicina, a área de gestão, isso e aquilo, porque automaticamente com o crescimento da população e uma população jovem, nós teremos essa concorrência. Agora, a resposta para essa pergunta é uma resposta padrão, ou seja, aquele que tem um bom profissionalismo, que tem os seus valores e princípios latentes aí, ele vai se sobressair como profissional. A pessoa, de repente, pode ter, engraçado que a carteirinha da OAB, né, assim como o CRM, eles têm o mesmo valor. A carteirinha de um advogado, a OAB de um advogado renomadíssimo, tem o mesmo valor do que aquele que acabou de fazer a prova da OAB. O que diferencia? Diferencia, lógico, numa situação como essa, idade, tempo de profissão, tempo de conhecimento, mas o valor em si é o mesmo. Então, o que aquela pessoa que recém saiu da faculdade deve fazer? Primeiro, verificar uma área de atuação que ela goste. Estagiar, se tiver essa oportunidade, porque o estágio, ele mostra a realidade do dia a dia. Porque muita gente fala assim, estagiário, é escravo, isso e aquilo. Só que nós, advogados, sempre passamos por isso. Não tem como você chegar ao último degrau saindo do primeiro sem passar por todos eles. Eu defendo, inclusive, a teoria, falo isso para todos os alunos, de ingressar no estágio antes do último período. Já iniciou a faculdade, assim que puder, já começar a fazer um estágio para começando a criar seu network, sua rede de relacionamentos, pegar já a manha do negócio, né? Como funciona, é petição para cá, não sei o que, tá, aquela coisa toda. Então, quanto antes. Então, isso se confirma. Eu percebi isso como leigo. Confirma-se que tem que começar o quanto antes. O mais importante de tudo, e eu gosto muito de trabalhar com estagiários, sempre tive bons estagiários e fiquei feliz ao final, quando cada um saiu do escritório para tomar o seu rumo profissional, a questão da dedicação, do querer mesmo, você perceber que aquela pessoinha, aquela jovem pessoinha entra ali trabalhando com você, ela não sabe nada, mas que passa um tempo, ela já está verbalizando as palavras relacionadas à área jurídica, ela já sabe exatamente o que é um protocolo, a questão da tempestividade dos prazos, ela verifica, no cartório, as intimações, notificações, ela começa a aprender as diferenças. E o fato de ir ao fórum, por exemplo, ele amadurece as pessoas. Por quê? Porque você sabe que não é moleza. Todos nós, atuantes e todos os advogados de todo o Brasil e a sociedade, precisava até ver como é que o advogado atua, né? Os fóruns lotados, você esperando ali no balcão. Aquela pilha de processos. Aquela pilha de processos, carregando peso e tal. Agora vai diminuir em razão dos próprios meios eletrônicos. Mas não é fácil, na verdade nada é fácil. Então cada um tem a sua cruz, né, para carregar aí. E a gente às vezes olha só a parte boa do outro, né? O carro legal que a pessoa comprou e tal, né? Estar bem sucedido. Mas existe toda uma caminhada. Muitas vezes finais de semanas que temos que abrir mão da nossa vida pessoal para poder estudar e fazer uma tese bacana, para podermos ganhar aquele processo, termos sucesso naquela ação e assim por diante. Mas é primordial que a pessoa faça realmente um estágio em qualquer área no caso de graduação, seja direito, seja própria administração, porque nem sempre aquela faculdade é aquilo que nós pensávamos. É muito comum as pessoas se decepcionarem, porque direito, por exemplo, eu sempre disse e continuo repetindo, até o segundo, terceiro ano, que seja o sexto ou oitavo período, você fala o que eu estou fazendo aqui, sabe? Porque é muita teoria. Então, se a pessoa não tem essa consciência, ela acaba desistindo.
sabe? Mas tudo isso eu reforço aos jovens estudantes que essa parte é primordial. Por quê? Porque na verdade é isso que vai te dar bagagem, é isso que vai te ajudar a ter sucesso na fundamentação das suas petições, tá? E assim. Ok. Se eu pudesse, né, passar uma breve mensagem para você que está assistindo agora aqui, seria, você que faz graduação, por favor, faça o seu estágio antes do último ano, antes do último período, né? Não espere se formar para depois fazer um estágio. Claro, cada um tem uma realidade, preciso trabalhar para manter a família, aquela coisa toda, mas se você puder, assim, eu falo por experiência própria, numa certa época da minha vida eu trabalhava e fazia um estágio. Então eu dei um jeito de fazer um estágio no final de semana. Aí aos poucos eu fui, né, me alocando nesse sentido. Então funcionou muito bem. O meu irmão fez isso na área de engenharia civil, se deu super bem. Eu percebo muito isso, os profissionais aqui na área da educação, no Grupo Uninter, eu tenho um relacionamento diário com vários profissionais de todas as áreas e isso é algo comum. Então, a grande dica dessa entrevista é inicie o seu estágio o quanto antes. É network, rede de relacionamentos, é aprendizado, é conteúdo, é tudo de bom, na verdade, na vida do aluno, no caso. Um tema que está em evidência é o chamado indicador jurídico. O que é o tal do indicador jurídico? Está todo mundo falando, a mídia não para de falar nisso. Então, é interessante essa expressão porque nós começamos esse programa falando exatamente dessa modificação, dessa atualização do direito em relação a outros ramos, em relação à gestão. E hoje em dia as pessoas elas são medidas, né, juridicamente falando, por esses indicadores jurídicos. Ou seja, hoje em dia o trabalho do pessoal do RH, da gestão de RH, ela é de extrema importância para verificar de cada profissional dentro do escritório jurídico, de um grande escritório, a questão das habilidades, das competências, da organização, da produção. E aquele escritório, quanto mais sucesso ele tem nas suas ações, mais valor ele terá. Então é bem interessante que nós, claramente dessa forma, nós trazemos as outras áreas para o direito, ou seja, não é mais simplesmente sentar num computadorzinho ali e fazer uma petição. É pensar de que forma que nós podemos aplicar as nossas habilidades, a nossa competência, o nosso conhecimento de causa, a nossa experiência de vida naquele trabalho, ou seja, procurar fazer um trabalho com excelência e não simplesmente peticionar. Então hoje em dia virou assim mais que como se fosse uma obra de arte. E esses escritórios, esses grandes escritórios fazem essas medições. Por quê? Porque na verdade hoje em dia existem também muitas fusões de outros escritórios, inclusive do exterior no Brasil e vice-versa. Então realmente você precisa ter uma equipe assim de alta performance fazendo esse tipo de trabalho no escritório, além da formação jurídica. É como se fosse criar um portfólio. Isso que acontece já nas agências de publicidade, tudo. Criar um portfólio para você vender a sua marca, para você valorizar no mercado, né, os indicadores jurídicos. Sim. Mais um conceito de marketing, né, dentro aplicado nessa área. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de fazer a última perguntinha aqui, que está anotadinha, está com uma estrelinha aqui. Ó. Quais são os segredos para um profissional de sucesso? A professora é um exemplo de profissional de sucesso. Qual seria o maior exemplo, ou alguns exemplos de um profissional de sucesso? Agradeço, obrigada. Então, gente, olha, o que eu deixo para vocês assim de conselho é, em primeiro lugar, tudo que nós formos fazer é nós colocarmos assim sentimento, ou seja, amor naquilo que nós fazemos. Porque hoje em dia nós temos aí muitas situações em que as pessoas estão amando coisas, né, e usando pessoas. Isso é muito ruim. Então, nós temos que mudar nossos valores, ou reformular, ou refletir sobre eles, pensando que nós temos que resgatar aqueles contatos com o ser humano, resgatar a essência do ser humano, para que nós possamos ter tranquilidade, possamos ter paz, possamos realmente reavaliar a nossa vida, para que nós consigamos colocar amor, objetividade, competência, excelência e tudo mais que é necessário para que nós tenhamos sucesso profissional, porque a pessoa sem paz, sem alegria no coração e sem amor pelo que faz, ela não consegue chegar a lugar nenhum. E uma das coisas primordiais para o ser humano é estar em paz consigo mesmo e ter uma fé, porque a fé impulsiona, a fé move, a fé faz você crescer profissionalmente e crescer assim como ser humano, e faz a diferença na sociedade. Tenho certeza que assim você vai poder fazer a grande diferença. Uau! Professora, brigadão mesmo pela presença, foi um prazer, foi bacana. Tenho certeza que vai repercutir positivamente a entrevista. Sentimos um gostinho já de quero mais, tenho certeza que vai acontecer muita coisa em relação a isso.
E ficamos por aqui. Esse foi mais uma entrevista do Tendência e Mercado. Vou finalizar essa entrevista ressaltando uma situação que eu percebi hoje lá nas redes sociais, no Facebook. Vou parafrasear meu amigo Claudinho Castro, que ele colocou como desafio, né? Está na moda aí os desafios, as mulheres sem maquiagem, aquela coisa toda, né, na internet. Ele lançou um desafio e eu faço esse desafio para você. Eu te desafio a ser um cidadão melhor. Então, visite um orfanato, faça lá, né, despenda um pouquinho do seu tempo e foque um pouquinho mais essa questão do voluntariado, dedique um pouquinho mais para as causas sociais. Esse é um desafio que o Claudinho colocou hoje no Facebook, me chamou a atenção, compartilhei inclusive, porque eu achei interessante. Ele fala, em um momento de tantos desafios, está aí um grande desafio. Tire um tempo da sua vida para se dedicar a um orfanato, visitar um asilo e assim por diante. Ok? Mais uma vez, obrigado, professora. Eu que agradeço, sucesso. Não esqueça, gentileza gera gentileza. Nos encontramos na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.